Desde o início da civilização, o homem tem fascínio pela força. Potência, força, comando, controle e atenção. Isso deve ter começado quando éramos crianças e víamos desenhos, e agora somos garotos crescidos puxando ferro. Com todo o apoio da ciência, dos esportes e da tecnologia, hoje as pessoas são mais fortes do que eram há 100 anos. Procuramos meios de aumentar a força e a resistência humana. Em algum ponto, nós temos que parar de pensar e simplesmente deixar o corpo assumir. Eu bloqueio a dor, continuo e digo, vai dobrar, até que dobra. Como eles conseguem? É força pura ou ciência? Força sobre-humana. Vai, Ned, manda ver! Todos os que buscam a força sobre-humana vivem num mundo próprio, com suas próprias regras, padrões e ciência. Estes podem ser os homens e mulheres mais fortes do mundo, descendente de uma longa linhagem da tradição humana que força os limites do corpo em demonstrações de força. Nós amamos puxar ferro! As pessoas são fascinadas pela força pura e por outros tipos de força também. Bem-vindo ao Arnold Fitness Weekend. É aquele Arnold. Acho que desde o início da civilização, as pessoas são fascinadas pela força e, antigamente, ter força significava que você podia se proteger. Por isso é que nas situações mais heróicas, o homem mais forte sempre era o maior herói. E eu acho que isso vale até hoje. Força, vai! Todo ano, a sensacional demonstração de força do evento de Schwarzenegger atrai 10 mil das pessoas mais fortes do planeta. É uma combinação de corpulência com bizarrice, num espetáculo absolutamente único. As pessoas ficam fascinadas com o que fazemos porque amam ver um peso enorme ser erguido. Erguer 230 quilos acima da cabeça não é normal. E ver alguém erguer todo esse peso do chão acima da cabeça impressiona muito. 2 arrancadas. E o árbitro deu um sinal para baixar. Esta é uma demonstração de força moderna, mas para testar seu poder, os concorrentes voltam ao passado. Como a roda de Apollon. Homens fortes erguem um enorme halter de 165 quilos, igual àquele que o famoso lutador francês Apollon ergueu no final do século XIX. Em mais de 100 anos, apenas 3 pessoas conseguiram levantá-lo. Esta competição em especial é só de força bruta. Ela não requer força cardiovascular ou resistência muscular, é força pura. E é uma prova muito popular desde o final dos anos 70, quando se espalhou como fogo de palha. Este é o maior teste de força no evento Strongman. Surpreendentemente, um competidor consegue erguê-lo 4 vezes. Parabéns! É um novo recorde! Depois de erguer um peso como esse, estabelecer um recorde mundial é como se conquistar uma coisa impalpável. Você precisa analisar, apreciar e depois se libertar da sensação para poder tentar bater um outro recorde. Quando erguemos mais peso do que o normal, o nosso sistema nervoso chama reforços, fibras musculares que não estavam atuando antes. Elas aumentam a força disponível. Depois, o músculo repara os danos, acrescentando células novas. Com a repetição desse processo, com o tempo, a massa muscular vai aumentando. E há muito músculo em exibição nesta prova. O levantamento de pneus de Jeep. Eles têm de levantar pneus imensos, presos a uma barra super resistente. Senhoras e senhores, vamos aumentar o peso. Um competidor ergue 442 quilos e estabelece um novo recorde mundial. É muito difícil, mental e fisicamente. Você tem de se concentrar muito, tem de usar a mente e quando acaba é um alívio. Aquele que vencer todas as provas do Strongman ganhará um Jeep Hummer e muito dinheiro para gasolina. O primeiro e o segundo colocados recebem $15 mil em prêmios. E existe uma variedade enorme de desafios para provar que você tem força sobre-humana. Provas de queda de braço, um desafio ao recorde mundial de supino. É isso, vai! E todo o drama e comoção de lutas profissionais.
Vai, 350. Há também as performances, como a dos irmãos Pellegrini. Estes italianos apresentam um número que é uma demonstração incrível de equilíbrio e força. O que define a força? A graça ao levantar o irmão? Ou os músculos salientes desses fisiculturistas? É uma pergunta frequente. Como você avalia qual é o mais forte? É aquele que ergue mais peso do chão? Aquele que consegue erguer mais peso acima da cabeça? Ou aquele que consegue, digamos, carregar 360 quilos rampa acima? Existem muitas maneiras diferentes de comprovar a sua força. Essas formas sobre-humanas são resultado de arte e ciência. O Arnold Classic apresenta os maiores e, para alguns, os mais belos fisiculturistas do mundo. Foi assim que Schwarzenegger ficou conhecido. Antes de ser o exterminador, ele era fisiculturista e ganhou fama no documentário O Homem dos Músculos de Aço. Desde o início, Arnold era fascinado pela capacidade que seu corpo tinha de se transformar numa obra de arte. Ele preferiu se dedicar ao fisiculturismo com um objetivo, que era esculpir o corpo, e não para demonstrar força, como fazem os halterofilistas que se dedicam a isso. O que os leigos não sabem é que fisiculturistas não são necessariamente super fortes. A sua meta é esculpir o corpo até alcançar proporções que, para muitos, são consideradas grotescas. No fisiculturismo, não é necessariamente a força que importa, embora seja preciso ser bem forte para atingir o nível em que eles chegam. Mas eles não competem pelos quilos que conseguem erguer, competem pela aparência. Eles passam óleo no corpo para destacar as fibras musculares e as veias. Para eles, isso é bonito. Por que alguém escolheria ficar como o incrível Hulk? Pergunte a Lou Ferrigno. Por quê? Pelo poder. Para passar a imagem de comando, de controle. Tem a ver com a sua força interior. Por exemplo, quando eu era pequeno, eu perdi a audição. Eu era muito introvertido e tímido, mas eu queria chamar a atenção das pessoas, queria que gostassem de mim. Comecei a praticar fisiculturismo porque me fazia me sentir bem comigo mesmo. E quanto maior e mais forte eu ficava, mais atenção eu chamava. A aparência dos maiores fisiculturistas é estranha, inclusive para os norte-americanos comuns. Mas é assim que a coisa funciona. Quando estão nesse nível, puxam o resto da cultura. É assim. Quando começou a praticar fisiculturismo, Arnold era considerado tão esquisito quanto os maiores fisiculturistas de hoje. Se fossem colocados numa máquina do tempo para voltar à década de 50 ou aos idos de 1900, as pessoas literalmente chamariam a polícia, porque achariam que algo teria acontecido à Terra, que teria sido invadida por marcianos. Homens fortes de verdade não têm músculos tão definidos, mas parecem lavradores fortes. E o segredo de sua força pode ser bem simples, muito treino. Quando vejo fisiculturistas, esses caras enormes que fazem eu me sentir pequeno, eu percebo que há muita diferença no jeito de treinar. Eles treinam para ficar enormes, para ficar inchados mesmo. E eu para ficar o mais forte que eu puder. Em 2003, segundo os padrões olímpicos, Shane Hamann foi considerado o homem mais forte dos Estados Unidos. Ele é campeão olímpico de levantamento de peso. Eu nem fui um garoto forte. O meu tamanho era normal. Shane parece um lavrador forte porque é exatamente isso que ele é. Tudo começou em Mustang, Oklahoma, quando ele começou a cultivar sua força erguendo halteres bem diferentes. O meu pai comprou um negócio agrícola quando eu tinha 13 anos. E comecei a trabalhar lá colhendo de tudo. Melancia, abóbora, melão, todo esse tipo de coisa. E acho que foi aí que começou, descarregando caminhões. Então, a partir daí, eu fui ficando bem grande. Talvez seja por isso que a final do concurso Strongman seja conhecida como Passeio do Fazendeiro. Os finalistas ficam dentro de uma caixa feita de dormentes de ferrovia, pesando 390 quilos, e tentam carregá-la rampa acima. Seis dos 8 participantes fracassam completamente.
até que chega o norueguês. É tudo muito dramático, até o último concorrente fazer a prova na metade do tempo. Quando o público vê o homem mais forte do mundo em ação fazendo algo extraordinário, ele aplaude de pé porque pensa, eu admiro isso. A Maria conseguir subir essa rampa ou levantar um halter de 90 quilos sobre a cabeça, ou então a roda de Apolon, seja qual for o número apresentado, todos que estão lá em cima amariam fazer esse tipo de coisa. Poder, Vicky! Os frequentadores comuns de academia podem ter um interesse passageiro pela ciência por trás dos poderes da força sobre-humana. Mas para os técnicos e atletas que trabalham aqui, há muita coisa em jogo. Se voltar às últimas Olimpíadas, na maioria dos esportes, a diferença entre a medalha de ouro e o quarto lugar é menos de 1,5%. Então, o que tentamos fazer de verdade é compensar esse 1,5%. A questão é que não haverá muita diferença entre os 3 primeiros colocados e o quarto lugar que não conseguiu chegar lá por pouco. Então, a ideia nesse caso é pôr mais 1 quilo naquela barra no levantamento seguinte para, no fim, somando tudo, conseguirmos passar à frente e termos um vencedor. Braços flexionados, vamos! No Centro de Treinamento Olímpico dos Estados Unidos, em Colorado Springs, humanos treinam para ter um desempenho com a força e precisão de máquinas. Este programa de ciência desportiva é um dos mais avançados do mundo. Eu sou o produto final. Eu faço a minha parte. Eu treino bastante, mas tem muito mais coisas por trás disso, além de mim mesmo. Sabe, tem uma equipe de umas 100 pessoas que fazem muitas coisas que vão me ajudar. Mais um. Tá bom. Os treinadores usam todos os truques conhecidos e muitos que ninguém nem imagina, talhados para qualquer esporte olímpico. Ótimo, excelente! Este é um teste para medir a força do soco de um pugilista. E como o rapaz que faz a demonstração não possui essa força, ele usa um bastão. Muito bom, excelente! Isso pode parecer um capacho comum, mas ele mede com precisão a força gerada por um salto. Precisa ficar atrás da linha. Este teste Muito é usado bem. para medir a velocidade e analisa a mecânica da passada de um corredor. Foi bom demais, está cada vez melhor. Na biomecânica esportiva, nós temos um monte de brinquedos para brincar. Então, eles basicamente servem para medir força ou então servem para captar imagens. E hoje nós usamos imagem e vídeo. A ciência dos esportes olímpicos usa esses brinquedos para maximizar os resultados do treinamento implacável. Às vezes eu sento e penso o que estou fazendo agora e digo, isso é loucura. Sabe, estou aqui levantando peso sobre a cabeça todo dia. Mas o que é isso? Por que eu faço isso? Mas eu faço porque eu gosto. E faço porque sou esportista. Isso me leva aos Jogos Olímpicos e minha meta é medalha de ouro. É por isso que eu faço. O levantamento de peso olímpico não distingue sexos. Tara Knott treina tanto quanto Shane. Quando digo às pessoas que adivinhem qual esporte eu pratico, elas dizem ginástica. Tipo uma ginasta aposentada ou alguma coisa diferente. Elas não imaginam que é levantamento de peso. É rápido na subida. Dragomir Shroslan é um dos treinadores de elite dessa área do mundo olímpico. Quando Shane levanta esse peso todo, acontece uma coisa incrível. Uma complexidade de fatores contribui para um desempenho notável. Estamos falando de força, explosão, velocidade, aceleração, produção de potência. E tudo isso é um resultado de um equilíbrio perfeito entre concentração e coordenação motora. Quando Shane levanta um peso, seu cérebro manda um impulso nervoso através da coluna até seus bíceps. Esse impulso nervoso causa a liberação de substâncias químicas chamadas neurotransmissores nas fibras musculares, que provocam o retesamento do músculo e Shane levanta o peso. Este dispositivo mede o potencial de explosão. É uma força necessária em muitos esportes e o aparelho se chama Force Rack. O velocista precisa dessa explosão na saída, o jogador de vôlei para subir a rede
e o levantador de peso para erguer o halter. 3, 2, 1, vai! A meta é treinar os atletas com a máxima eficácia para que levantem o maior peso possível. Quer seja aumentando seu poder de explosão, e para tanto é preciso poder medi-lo, e quer seja olhando para os ângulos do seu corpo. Você tem que poder analisar isso, e é isso que a tecnologia desportiva ou a ciência desportiva faz para nós. Ela analisa cada coisinha que não conseguimos ver no exercício ou levantamento, porque é rápido, é explosivo. Hoje, a ciência de ponta dos esportes olímpicos oferece aos atletas acesso imediato à informação. Por exemplo, este teste para levantadores de peso é tão novo que é a primeira vez que Shane o experimenta. O que eu gosto no sistema é o fato de que podemos estudar a cinemática e podemos então sobrepô-la à imagem real, entendeu? Isso é incrível. A cinemática, ou ciência do movimento, é rastreada com precisão pelo computador, registrando a força e velocidade do levantamento de Shane. Agora ele pode obter toda essa informação com um replay instantâneo. Antes não tínhamos nada assim. Um vídeo da hora que acontece, mostrando todas as velocidades, as posições e a força, tudo ao mesmo tempo em que fazemos o levantamento. Antes, tínhamos de fazer o levantamento e estudá-lo depois. E ter isso bem na hora é bem legal. Está dando certo. Ele me avisa que posso levantar mais peso, que tenho potencial para erguer mais peso ainda. Essa é uma coisa que me ajuda muito e vai me ajudar a ficar cada vez mais confiante. Eu me oriento visualmente, então quando vou revisar minha técnica ou mudar alguma coisa, eu preciso ver onde é que estou errando. E preciso analisar isso, tipo olhando para a coisa. E é isso que a ciência dos esportes nos dá. Pega um levantamento e nos permite vê-lo localizando exatamente onde fizemos algo errado. Por exemplo, os levantadores lutam para levantar peso simetricamente, que é a maneira mais eficaz. O vídeo simultâneo e a análise por computador tornam os erros óbvios ao atleta. Nós colocamos um tipo de coleira ou anel em cada ponta do halter, de cada halter. E através da análise dessa mecânica ou através desse programa de computador, conseguimos gravar em tempo real o caminho feito pelo halter. Tara Knott levanta mais que o dobro do peso de seu corpo. Ela pesa apenas 47 quilos e ergue 102. Então, a pergunta na ciência da força sobre-humana é: tamanho é documento? Há uma concepção errônea de que somos enormes e que somos muito fortes. Como os fisiculturistas, mas não somos. E podemos ser pequenos. Posso andar pela rua sem ninguém saber que sou levantadora de peso. E isso é divertido. Existe uma relação entre tamanho e força absoluta. Quer dizer, embora uma formiga, em termos de equivalência, seja mais forte do que um elefante, o elefante ainda tem mais força absoluta. Então, Shane é mais forte em termos absolutos. Mas, por quilo de massa corporal, se tem a mesma intensidade de treinamento, as pessoas menores costumam ser mais fortes. Proporcionalmente, a pequena Tara é mais forte que o grandalhão Shane. Acho que derruba o estereótipo. Muda completamente a concepção que se tem até agora. As mulheres podem ser fortes, poderosas, grandes atletas com muita força e ainda assim serem femininas. E eu acho ótimo mostrar aos jovens, meninos e meninas, que você pode ter qualquer tamanho para fazer o levantamento de peso. Isso! O poder da mente sobre a matéria pode produzir feitos surpreendentes de força sobre-humana. A mente é totalmente essencial para se ter sucesso no levantamento de peso. Nas competições difíceis, a determinação mental faz toda a diferença. Tem gente que se aproxima do peso e você pode ver pelo olhar ou no comportamento da pessoa que ela não acredita que vai conseguir levantar aquele peso. E aí, quando você vê essa insegurança, então já era. Numa competição,
Principalmente, o aspecto mental tem um papel enorme no levantamento. Ou seja, quando vai até a barra, se você não está convencido de que vai conseguir, você não consegue. Levantadores de peso olímpicos como Shane Hammond e Tara Knott conhecem bem o que os atletas chamam de momento, o estado em que a mente se solta e a força simplesmente flui. Após estudar a ciência de seu esporte, o próximo passo é esquecê-la. Nenhum atleta terá sucesso nesse esporte se não tiver a capacidade de bloquear tudo. A certa altura, nós temos que parar de pensar, ir até lá e deixar o corpo assumir. Eu me concentro nos meus levantamentos repetidamente e me vejo conseguindo antes de começar. E então a psique natural toma conta do corpo e eu me concentro totalmente no que estou fazendo. No levantamento de peso, os atletas falam que às vezes sentem que os pesos são pesados e às vezes que são leves. E, na minha opinião, isso é uma questão de atitude. Uma nova abordagem no aspecto mental provou aos cientistas que o cérebro realmente se altera fisicamente quando está em concentração intensa. A neuroimagem já está bem estabelecida e ela nos dará um retorno. Fará com que o aspecto do desenvolvimento atlético seja real e concreto. Os cientistas produziram imagens da mente em ação. Esta é uma imagem da mente no tal momento. Atiradores, golfistas e jogadores de basquete foram conectados a eletrodos e mapeou-se a atividade de seu cérebro pouco antes de entrarem em ação. É o chamado momento. O momento é aquela hora em que se está totalmente focado. E do ponto de vista neurocientífico, isso significa que as estruturas do cérebro essenciais para a tarefa estão totalmente ativadas e que as estruturas ou processos mentais que não são essenciais se desligam. Há uma redução da atividade cerebral. O que a ciência está provando é que o momento, que antes era uma ideia intuitiva, na verdade é bem real. Da mesma maneira que monitoramos o índice cardíaco ou assistimos a um vídeo para ver a mecânica do atleta, vemos a atividade cerebral. Psicólogos desportivos do Centro de Treinamento Olímpico ajudam os atletas a se concentrarem. Eles treinam os atletas até que fiquem quase no piloto automático. A ideia do desempenho se tornar praticamente automático também é real. Os cientistas a chamam de memória muscular. Um exemplo seria aprender a andar de bicicleta com 10 anos de idade. Você anda de bicicleta até os 15 anos e depois para durante 10 anos, mas andará perfeitamente se subir nela de novo. Estes são padrões neurais. Ligações neurais que se desenvolvem e se estabelecem e, portanto, quando o indivíduo for fazer o exercício novamente, rotas ou caminhos do cérebro são claramente estabelecidos e é uma forma de memória. Quando aprendemos algo novo, várias áreas diferentes do cérebro são estimuladas. E ao adquirirmos mais habilidade, a atividade cerebral também fica mais focada. Formam-se lembranças que sinalizam para músculos entrarem em ação. O pensamento ativo costuma nos tirar desse momento, então é quando você entra no estado quase zen ou hipnótico. E as pessoas descrevem de maneira consistente a sensação de estar nesse momento. O tempo parece quase parar e elas não têm consciência do esforço feito. Os atletas precisam estar empolgados, mas não demais. Existe um ponto em que é preciso estar no estado mental certo para ficar no auge, estimulado. Mas não em demasia, porque aí o desempenho cai. Já tive experiência com atletas em que a adrenalina faz o peso parecer tão leve que, de repente, o peso está muito acima do que deveria. E até num esporte em que se pensa que isso poderia ser útil, acaba sendo prejudicial. Então, eles precisam aprender a controlar isso. O poder da adrenalina pode ser tão grande que pode até fazer com que pessoas sintam uma força sobre-humana em momentos de crise. Nesses momentos de crise, várias partes do corpo, especialmente o sistema endócrino, entram em ação. A glândula suprarrenal libera substâncias químicas, que incluem cortisona e também adrenalina. O sistema nervoso começa a reagir de várias maneiras e o pensamento é o último fator envolvido. Nós temos uma reação instintiva ao estresse, que libera hormônios na corrente sanguínea. Os hormônios nos dão mais força e resistência, nos deixam prontos para lutar. Acho que não há dúvida nenhuma de que as pessoas fazem coisas extraordinárias, em circunstâncias extraordinárias,
sem sequer pensar nelas. O corpo reage fisiologicamente e temos vários mecanismos fisiológicos em ação. Histórias reais do poder da adrenalina viram notícia. Uma texana encontra uma força desconhecida e tira o marido de 90 quilos, deficiente físico, de sua casa em chamas. A pequena Dot Barnes, de 72 anos, luta com um alligator e salva a vida da amiga. Vance Flossenzier até consegue arrancar um tubarão de cima de seu sobrinho. Ouvi o meu filho gritar tubarão e ouvi um grito. Eu me virei e vi uma mancha de sangue no lugar onde os meninos estavam. Aí corri para lá e quando cheguei, percebi que era o Jesse. O tubarão pegou o braço dele. A cauda do tubarão estava perto de mim e eu não sabia bem o que fazer. Mas eu agarrei pela cauda e quando puxei, nem tive tempo para pensar. Ele precisou de uma força espetacular para dominar o tubarão, que tinha mais de 2 metros e pesava cerca de 90 quilos. Não sou um super-homem, eu sou apenas um homem, certo? Mas demonstrou uma força sobre-humana no dia em que salvou a vida do sobrinho. O braço de Jesse foi retirado do estômago do tubarão e reimplantado. Mas pessoas que sofrem uma descarga de adrenalina muito alta podem se tornar perigosas. Especialistas treinam policiais para lidar com situações ameaçadoras, quando prisioneiros ou criminosos têm surtos de adrenalina e não podem ser subjugados com medidas comuns. No mundo dos fisiculturistas, maior é melhor. E existe até uma psicologia por trás disso. Aqueles que são naturalmente fortes são medidos pelos outros todo dia. Muitas vezes, quando ando por aí, e uns caras da academia que me veem e acham que são grandes, talvez na academia deles eles até sejam grandes, mas parece que eles... Tem vezes que eles incham o peito e eles me olham assim, tentando parecer maiores. E nessa cultura, ser grande tornou-se uma meta em si. Acho que isso é natural para os homens. Querer ser bem maiores do que são. Sabe, muitos só querem ser grandes. E quando você dá de cara com outro cara grande, tenta parecer maior ainda. Acho isso muito engraçado. Talvez seja da natureza. Existem animais que se estufam para espantar os predadores. 350! Mas os humanos querem força sobrenatural. Shane mantém o seu tamanho à moda antiga, com exercícios olímpicos rigorosos. E ele não toma suplementos porque os atletas olímpicos são constantemente testados. Mas é possível que os outros frequentadores da academia recebam uma ajuda artificial. A mesma sociedade que exige a perfeição física também pode promover o uso de drogas. Todos conhecemos a anorexia. Agora uma nova obsessão aflige fisiculturistas. Muitos usam esteroides. E há o que chamam de vigorexia, onde usam drogas, manipulam a dieta, têm fixação pelo espelho. A única coisa que ambos têm em comum é a insatisfação com o corpo. E de muitas maneiras é a chamada síndrome dismórfica corporal. Eles não gostam do que veem. E você não pode dizer, você já está grande ou você está bem magro. Para chegar ao corpo ideal, apela-se aos extremos. O termo esteroide soa distante e clínico. Mas o que é realmente? Esteroides são hormônios, estão no corpo, são produzidos pelo corpo. Os esteroides usados em esportes de força, basicamente, são derivados da testosterona, que é produzida no testículo humano. Hormônios masculinos deixam os músculos duros e salientes. E agora as mulheres também querem. Mudanças no ideal de beleza são vistas por toda parte. Realmente tivemos muitas mudanças. Muitas mulheres, Marilyn Monroe inclusive, seriam vistas hoje como tendo um corpo mole demais, com pouco tônus. Agora a meta é ter o abdômen chato e firme, que possa ser mostrado com o estilo de vestir atual, ter braços tonificados e até com músculos visíveis. Isso requer muito treino. Celebridades têm tempo e dinheiro para um personal trainer, mas outras mulheres apelam para um atalho usando esteroides. Vemos mulheres com níveis de testosterona circulando no sangue muito mais altos do que
um rapaz grandalhão de 17 anos teria naturalmente. Estima-se que de 3 a 6% dos adolescentes também usa esteroides. Em termos de desempenho esportivo, é assustador porque tanto meninas quanto meninos usaram esteroides na adolescência. Está claro que este não é um problema limitado a atletas de elite e não é um problema limitado aos homens. E é um problema enorme. As Olimpíadas baniram o uso de esteroides em 1975, não só para nivelar as competições, mas também para proteger a saúde dos atletas. Os esteroides podem dar uma força sobre-humana, mas o preço é alto. Eles podem estimular a aparição de câncer e arrasar com a saúde cardiovascular. Tendem a aumentar a pressão sanguínea, podem causar problemas de fígado, podem causar atrofia testicular, podem fazer mulheres pararem de menstruar. Há toda uma gama de problemas físicos que eles podem causar. Os esteroides estão em cena desde meados da década de 30. Hitler mandava aplicá-los nos SS para que ficassem mais agressivos. Hoje se sabe que os esteroides podem afetar a mente de outras maneiras e causar depressão. Eles podem fazer as pessoas exibirem sintomas maníacos e ter pensamentos muito inadequados. É um consenso geral de que eles tendem a fazer com que a pessoa fique de pavio curto. Ela fica mais temperamental, mais sensível, menos disposta a perdoar, mais rápida em partir para a briga. Se as terríveis ameaças à saúde física e mental não intimidam, os vaidosos devem saber que os esteroides também podem causar acne e calvície prematura. Além do uso indiscriminado de esteroides, há uma série de imitações que invadiu o mercado. Embora sejam vendidas como drogas, são comercializadas como alimento e são legalizadas. Alguns dos chamados suplementos alimentares imitam os efeitos dos esteroides e podem ser tão perigosos quanto eles. Mas, como estudos de longo prazo ainda não foram realizados, eles são vendidos livremente. A Andro parece um esteroide e no corpo se transforma no hormônio testosterona, que é um esteroide. Eu chamo de mãe de todos os anabolizantes. A androstenediona, ou Andro, é apenas mais um suplemento que escapa do funil das autoridades. Esse detalhe técnico levou ao crescimento de uma indústria bilionária. Em 1998, o herói do beisebol, Mark McGwire, reconheceu que estivera usando 2 suplementos em seu treinamento, a Andro e um aminoácido que aumenta a energia chamado creatina. Nenhuma das substâncias é proibida pela Liga de Beisebol Profissional. Naquela temporada, McGwire fez 70 home runs, superando o duradouro recorde de Roger Maris. Quando Mark McGwire surgiu, ninguém conhecia a Andro. A lei nem sequer previa problemas com ela. Mas um jogador de beisebol pôs a Andro no mapa, que se tornou essa indústria enorme. McGwire não fez segredo do uso do suplemento, mas criou controvérsias na Liga de Beisebol sobre todos os seus home runs. Os suplementos teriam lhe dado uma força sobre-humana? Usar o suplemento produziu 70 home runs. Esse é um feito e tanto. Mas acontece que todo mundo acreditou que sim. E agora temos essa questão dos modelos ideais. Como faço para ficar igual a esse modelo? Como consigo a mesma coisa? É muito fácil. Não precisa de consentimento dos pais, nem de nenhuma agência reguladora. Basta entrar numa loja e comprar a Andro. É isso que acontece, e houve uma explosão. A Liga Profissional de Beisebol só começou a fazer exames para detectar a presença de esteroides a partir de 2003. Mas a controvérsia dos suplementos está longe de acabar. Ontem, em Fort Lauderdale, um lançador de 23 anos, Steve Beckler, morreu de internação um dia depois de treinar em Fort Lauderdale. A morte de um jogador de beisebol durante um treino fez os legisladores pedirem reformas. Depois que Steve Beckler, do Baltimore Orioles, morreu do coração, soube-se que ele havia usado éfedra, outro dos chamados suplementos fitoterápicos. Ela funciona como anfetamina e é usada para promover perda de gordura e ganho de massa muscular. A morte de Beckler lançou suspeitas sobre a segurança de estimulantes não regulamentados vendidos sem receita.
O mercado está bem à frente da lei quando se trata de regular suportes à força sobre-humana. A creatina, por exemplo, ainda não foi proibida porque é encontrada na natureza na forma de proteína, como no peixe. Mas os especialistas dizem que se você quer uma força sobrenatural, o modo natural ainda é o melhor. Faz tempo que os humanos fantasiam que a ciência nos dará força sobre-humana para combater nossos demônios, ou extraterrestres, como neste caso. Mas os supertrajes, como o que Sigourney Weaver usa, não são mais fantasia. Eles já estão sendo desenvolvidos por cientistas. Nós literalmente pegamos aquilo que a Sigourney Weaver tinha em Alien, aquela máquina enorme que ela operava. Então nós criamos um traje com a mesma capacidade, mas agora esse traje é usado como uma roupa comum. Cientistas procuram maneiras de instilar superforça no uniforme de soldados e de construir o que chamam de exoesqueletos blindados. Hoje temos exoesqueletos para soldados. Aquelas coisas que eram de faz de conta nos filmes e na TV de 15 e 20 anos atrás podem ser usadas por soldados individualmente. E quando nós falamos de força sobre-humana, não falamos de músculos, mas falamos de capacidade. O Exército, institutos de pesquisa e empresas privadas como a Sarcos, em Utah, estão trabalhando em sistemas de aumento de força que até os super-heróis invejariam. E uma agência governamental pouco conhecida, a Agência de Projetos de Pesquisa Avançada de Defesa, ou DARPA, está desenvolvendo algo chamado exoesqueletos para aumento do desempenho humano. Procuramos maneiras, principalmente as mecânicas, de aumentar força e resistência humana. Em outra palavra, força sobre-humana, na forma de um exoesqueleto. Veja, por exemplo, um inseto. A definição de exoesqueleto é um esqueleto na parte externa e não no interior como o nosso. E a razão para se colocar algo pelo lado de fora em termos de engenharia é porque ele oferece lugares para inserir coisas como motores, movimentar o exoesqueleto. Armado com um projeto da DARPA, o soldado de hoje não será reconhecível amanhã. Com a ajuda do exoesqueleto, um soldado carregaria facilmente até 180 quilos de equipamento por até 4 horas e sem ficar cansado. Estamos chegando ao limite máximo do que o sistema biológico pode fazer no máximo de seu desempenho, então precisamos ter um adicional mecânico, se necessário, para levar cargas acima do peso que o homem pode carregar. Essa força sobre-humana agora é fornecida pela tecnologia ou por uma máquina. Portanto, quando o soldado chega ao seu destino, está mais forte, porque não precisou exigir tanto dos músculos só para chegar até lá. O exército norte-americano também trabalha num realçador de força, o programa Future Warrior, ou Guerreiro do Futuro, com lançamento previsto para 2025. A força sobre-humana talvez não venha de um exoesqueleto, mas da ciência conhecida como nanotecnologia. A força pode ser inserida no uniforme do soldado em nível molecular. A nanotecnologia utiliza materiais em escala submicroscópica. Um nanômetro é a bilionésima parte de um metro. E hoje já é possível produzir polímeros nessa escala. Eles se juntam aleatoriamente e começam a parecer uma teia de aranha. Se deixarmos que fiquem se juntando, vão parecer uma pele. O exército planeja usar um processo de eletrofiação para tecer os polímeros num intrincado sistema sensorial nos uniformes dos soldados. Pense nele como uma segunda pele, armada com inteligência artificial. Trabalhamos na inserção de nanofibras nesse tecido inteligente e agora temos a capacidade de fazer com que ele haja como músculos do corpo. As fibras são tecidas num material semelhante a tecido ou papel. São muito, muito finas e têm a resistência e a consistência de tecido. Agora a questão é como passar de moléculas flexíveis para um tipo de tecido que possa se transformar numa camisa e que daria uma super força. E para fazer isso, precisamos fazer com que essas moléculas se unam na forma de fibras, como os músculos que têm a forma de fibras, e daí projetar um tecido que possa ser controlado de alguma forma, talvez eletronicamente, para desenvolver essa força. O programa Guerreiro do Futuro poderá usar exoesqueletos junto com a nanotecnologia.
Para começar, a criação de um tecido inteligente é um grande salto para nós. Por isso, o programa de exoesqueleto está sendo usado com ele para poder suportar carga e fornecer força. O projeto Guerreiro do Futuro baseia-se na hipótese de que a guerra do futuro será urbana, com combates no meio da rua. Seja usando exoesqueletos ou a nanotecnologia, a nova força sobre-humana possibilitará que soldados subam escadas, corram mais rápido e passem rapidamente por vielas estreitas. Isso também poderá ter aplicações civis. A meta é melhorar a capacidade militar. Mas garanto que pessoas como eu, que trabalham nessa área, também ficarão felizes quando alguém que não andava há 20 anos puder sair andando até a sua caixa de correio. É o que vai acontecer quando isso for uma realidade. A nova tecnologia será inteligente. A blindagem com inteligência artificial saberá quando seu usuário está gravemente ferido e fará alguma coisa a respeito. A primeira versão dela é burra, já que é manipulada pelo soldado. Esperamos que a próxima geração seja provida de energia. E assim, quando o soldado tocar o torniquete, ele será ativado. E esperamos que com a inserção da nanotecnologia, que em tempos futuros de guerra, que o tecido inteiro possa ser um torniquete em potencial. Os intrincados sistemas destinam-se a tornar os soldados do século XXI uma mistura altamente especializada de homem e máquina. Historicamente, todas as nossas plataformas foram colocadas em campo. Os nossos F-16, por exemplo, os F-18, essas aeronaves tinham todas essas tecnologias e capacidades que não tínhamos para o soldado. Então, estamos trabalhando para dar essas mesmas capacidades ao soldado para que seja um F-16 com pernas. Embora a ciência continue a buscar os limites da força sobre-humana, nosso destino ainda está contido no nosso DNA. Acredito que nascemos, de certa forma, programados para fazer certas coisas. E nós já tentamos alterar essa programação toda, de um modo ou de outro. Mas há um limite para isso. Você não pode ser uma pessoa totalmente diferente. Portanto, o desafio é como maximizar o seu potencial. De modo seguro, saudável, produtivo. Como maximizar o seu potencial? É um pássaro! É um avião! É o super-homem! Sim, é o super-homem! Nascendo com ela ou não, o desejo de ter força sobre-humana permanece como aspiração humana quase universal. Bom, eu acho que se você tem um grande desejo de ser o melhor em alguma coisa, você tem que descobrir no que você quer ser o melhor e para que você tem o talento. Por exemplo, a gente vê esses homens que competem para ser o homem mais forte do mundo. Eles já têm um talento específico, eles já nascem grandes, eles são enormes. Quer dizer, todos eles têm, digamos, um dom hereditário de certa forma. E o resto vem pela força de vontade. Numa cultura que idolatra a força, a ciência poderá, afinal, ser a força derradeira que fará os super-humanos parecerem normais. Versão brasileira, Tempo Filmes, São Paulo.